Podcast Bichos Tagarelas. Com Fábio Marçal e Ricardo Berg e gente convidada. Sextou. Sextou no Bichos Tagarelas, manchetes do nosso podcast desta sexta-feira, dia 26 de janeiro de 2024. A BIM Paralela fez espionagem ilegal de desafetos de Bolsonaro, afirma a Polícia Federal. Isenção do imposto de renda da elite rural triplica em 5 anos. Gol entra em recuperação judicial nos Estados Unidos. Valor de mercado da Petrobras vai a 525 bilhões e 600 milhões de reais. Os destaques internacionais. E a Universidade de São Paulo comemora 90 anos de fundação. Inteligência artificial será forte arma de fake news nas eleições. Mercado Livre lança campanha para evitar fraudes. Cachorro caramelo pode virar patrimônio imaterial do Brasil. Projeto no Senado Federal prevê acabar com fogos de artifícios barulhentos. E o nosso correspondente nos Estados Unidos, Carlos Kaminski, e Maurício Viana, e sua dica de cinema para o final de semana. Tem muita coisa boa hoje neste Bichos Tagarelas. Bem, vamos começar a trabalhar. E a nossa agência de inteligência BIM, segundo a Polícia Federal, tentou constranger o Supremo sob Bolsonaro e monitorou rivais. A operação deflagrada nesta quinta-feira fez buscas contra a ramagem e mencionou uma série de ações de espionagem contra políticos e ministros. A Polícia Federal então cumpriu mandados de busca e apreensão numa investigação sobre o suposto uso político da BIM, Agência Brasileira de Inteligência, contra adversários políticos do ex-presidente Jair Bolsonaro. O principal alvo da operação foi o deputado federal Alexandre Ramagem, ex-diretor da BIM e pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro. A Polícia Federal chegou a pedir a suspensão do mandato do parlamentar, mas a medida não teve a concordância da Procuradoria-Geral da República e foi negada pelo ministro Alexandre de Moraes. A PF mira no uso pela BIM do software espião Firstmile, de fabricação israelense, e apura se a agência produziu relatórios sobre ministros do STF, opositores, jornalistas contrários a Jair Bolsonaro. Em outra frente, a investigação encontrou indícios que a BIM atuou, gravíssimo isso, muito grave, para fornecer informações sobre investigações em andamento, beneficiando os filhos de Jair Bolsonaro, Jair Renan e Flávio Bolsonaro. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão e de suspensão do exercício da função pública de policiais federais envolvidos no uso do software. Os mandados se concentraram em Brasília, Rio de Janeiro, Juiz de Fora e São João del Rei. Isso é um crime. E quem comete crime tem que ir para a cadeia. E o clássico famoso cachorro caramelo vira-lata, o tal do SRD, sem raça definida, pode se tornar o patrimônio cultural imaterial do Brasil. Pois é, o simpaticíssimo caramelo virou um projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados
projeto apresentado pelo deputado paulista, o Felipe Beccari. O Beccari é do União Brasil, São Paulo, né? Ele alega então que o vira-lata, o caramelo, é um dos cachorros mais queridos do país, então ele merece ser reconhecido como um patrimônio cultural imaterial. O deputado alegou lá no projeto que é um cachorro muito bonito, inteligente e leal e adora se divertir com os humanos. Olha só, então, viva o querido caramelo! O deputado disse o seguinte: apesar de muito amados, os cãezinhos sem raça definida sofrem preconceitos de algumas pessoas. O parlamentar diz que o caramelo é uma mistura, de diversas raças e tal, e mostra então, abre aspas, a diversidade é uma das nossas maiores riquezas, disse o deputado. É isso aí, tá lá na Câmara, em tramitação esse assunto. Que interessante. Vamos lá então acompanhar este caso. Podcast Bichos Tagarelas. Enquanto o Zé, aqui eu, você, pagamos muito imposto de renda, e a pessoa física, quem ganha acima de R$ 2.100 paga imposto de renda, ouço essa: a renda dos produtores rurais, que fica isenta do imposto de renda, cresceu mais de 210%, apenas 140% acima da inflação entre 2017 e 2022, dentro do grupo que constitui 0,1% mais rico da população adulta brasileira. A parcela de renda da atividade rural, que ficou fora da cobrança dos impostos da Receita Federal, chegou a 101 bilhões em 2022. A fatia que corresponde à população 0,1% mais rica do país ficou com quase a metade, 42% dessa isenção. Enquanto nesse grupo a renda rural triplicou em valores nominais no período de 5 anos, na média dos declarantes, o crescimento foi de 74% ou 32% acima da inflação, segundo o economista Sérgio Gobetti. Os dados mostram um aumento significativo da concentração no topo da pirâmide de renda do Brasil. A renda da classe média e dos mais pobres permaneceu quase estagnada em termos reais, enquanto a dos ricos cresceu a ritmo chinês, 49% acima da inflação. E é por isso que nós somos um país de desigualdades, de gigantes, de abismos de desigualdade, porque o Zé paga imposto e os poderosos, quem ganha mais, não paga impostos. Se você acha isso justo, tudo bem. Eu acho totalmente injusto, mesmo que o agronegócio seja o nosso carro-chefe das exportações brasileiras, mas no mundo inteiro não existe essa não taxação do agronegócio. Eu acho que todo mundo tem que pagar imposto de renda para o Brasil crescer, porque de mais de 1 trilhão de arrecadação do governo federal, apenas em infraestrutura, o governo vai investir 60 bilhões de reais. É ridículo você arrecadar 1 trilhão e 200 bilhões de reais e sobra apenas 60 bilhões de reais. É muito pouco. Podcast Bichos Tagarelas. E ontem à noite, a Universidade de São Paulo, que é um orgulho para o nosso país, a melhor universidade em todos os rankings aqui do Brasil, uma das melhores do mundo, e a USP, nossa querida USP, fez 90 anos. 90 anos. E foi uma solenidade muito bonita, transmitida ao vivo pela internet.
Eu tive a oportunidade de assistir aqui pelo YouTube e destaco a participação também entre várias autoridades, vários professores, enfim, a nata do pensamento brasileiro estava lá e o presidente Lula fez um discurso memorável. Eu destaquei aqui um trecho bem curtinho que vale a pena a gente ouvir. Bom, vale a pena ouvir todos os discursos, mas vamos lá com o nosso presidente da República, que fez uma síntese da importância da educação no nosso país. Hoje estamos, mas o conhecimento nas mãos de poucos, em benefício de poucos, provoca mais e mais desigualdade. E não se construirá jamais um grande país com tanta desigualdade. Foi por isso que investimos cada vez mais na educação, da creche, a pós-graduação. Foi por isso que democratizamos o acesso ao ensino superior, implantamos a lei de cotas, fizemos o programa de apoio a plano de reestruturação e expansão das universidades federais do REUNE. Com o REUNE, criamos as condições para as universidades federais promoverem sua expansão física, acadêmica e pedagógica. Criamos novas universidades e institutos federais e espalhamos campi pelo Brasil afora, expandindo a rede federal de ensino superior para o interior do país. Aumentamos o número de estudantes universitários de 3,5 milhões para 8 milhões. É muito pouco se a gente quiser melhorar a vida desse país. É muito, mas é muito pouco diante daquilo que nós estamos. Se a gente for medir a quantidade de estudantes universitários dos 17 aos 24 anos, a gente pede para o Chile, a gente pede para a Argentina, e só tem uma razão de ser. Houve um tempo em que quem governava esse país não queria que o povo aprendesse. Não queria que o povo aprendesse, porque um povo inteligente, um povo com acesso à educação, um povo com acesso à informação, um povo com acesso à cultura, ele jamais será massa de manobra, ele vai decidir o seu próprio destino. Podcast Bichos Tagarelas. E a Gol entrou com pedido de recuperação judicial de forma voluntária no Tribunal de Falências dos Estados Unidos. O objetivo foi fortalecer sua posição financeira. Segundo a Gol, todos os voos estão operando conforme programado e todas as passagens aéreas e reservas permanecem em vigor. O CEO da empresa, Celso Ferrer, afirmou que cerca da metade das dívidas, 20 bilhões de reais, é com os leasings, empresas de leasing, arrendamento de aviões. E na pandemia o caso se agravou. Então é bom vocês ficarem tranquilos, mas sempre aquela tranquilidade não é uma tranquilidade absoluta, né? Porque vocês lembram que a gente nunca imaginou que a Varig seria extinta, e a Varig acabou, né? Quem sucedeu a Varig acabou sendo a Gol. Então o que se espera é que a Gol resolva os seus problemas e a competitividade aqui no Brasil, né, ela vai ter ali sempre de sempre, né, a TAM e a Azul. E o que a gente torce é que outras companhias entrem no Brasil para a gente evitar algum grande problema para todos os brasileiros. Mas por enquanto fique tranquilo que nada vai acontecer. Foi uma questão preventiva da companhia que ingressou então com pedido de recuperação judicial de forma voluntária no Tribunal de Falências dos Estados Unidos. E o nosso querido Carlos Kaminski, nos Estados Unidos, passando um pouco de frio, falando aí dos assuntos
americanos. Fala, querido Kaminski. Olá, Ricardo Veg. Olá, Fábio Marçal. Aqui Carlos Kaminski, diretamente de Orlando, na Flórida. Quero falar sobre a economia norte-americana, que em 2023 surpreendeu a muitos especialistas que temiam uma recessão. Na verdade, ao invés disso, a economia norte-americana continuou a subir. O Produto Interno Bruto do país, a medida mais ampla da atividade econômica, cresceu a um ritmo anual de 3,3% em outubro, novembro e dezembro, de acordo com o relatório desta quinta-feira do Departamento de Comércio. Isso foi substancialmente mais rápido do que todos os especialistas esperavam e foi um final de ano adequado para um ano de crescimento econômico robusto, desafiando as projeções de que o aumento das taxas de juros levariam a economia para uma recessão. Alguns fatores importantes impulsionaram a economia, como o gasto dos consumidores americanos que não arredaram o pé, comendo fora, em bares e restaurantes, comprando artigos esportivos e pagando por suas viagens. Só para vocês terem uma ideia, os gastos pessoais cresceram a um ritmo anual de 1,9% no quarto trimestre, apenas uma desaceleração modesta em relação aos 3 meses anteriores. Também, os gastos do governo, o investimento empresarial e as exportações aumentaram no quarto trimestre. Mesmo o setor imobiliário, que foi atingido por taxas de hipoteca que se aproximaram de 8% em outubro, não foi o arrasto para a economia que normalmente se esperaria. Quanto ao emprego, ele permaneceu com uma taxa abaixo de 4% o desemprego no país nesses últimos 2 anos, enquanto os salários agora estão crescendo mais rápido do que os preços e o mercado de ações está atingindo recordes. Ou seja, a economia norte-americana vai bem, obrigado, de 1,9% passou para 2,5%. É isso aí, um forte abraço a todos. Pois então, sabem aqueles barulhos terríveis de foguetes, enfim, os estampidos? Eles estão com seus dias contados aqui no Brasil. Não, podem estar, vamos usar a palavra podem, porque há um projeto no Senado Federal, está em análise no Senado Federal, para simplesmente acabar com os foguetes barulhentos no Brasil. Eles poderão ser proibidos por lei. Isso tem vários motivos, né? Não só os animais que ficam totalmente perturbados com isso, né? Por exemplo, vamos falar de pets, né? Cachorros e gatos, enfim. Alguns chegam a sair em disparada, e outros a se bater, procurar esconderijos silenciosos, enfim, de tão sensíveis que são os ouvidos deles, né? E esses animais sofrem muito. Mas não só, as pessoas também, pessoas com autismo, por exemplo, têm sérios problemas com barulhos excessivos, e os fogos de artifício são grandes causadores desses problemas. Então o Senado Federal está discutindo esse projeto de lei. Vale ressaltar aqui o senador Fabiano Contarato, do Partido dos Trabalhadores Capixaba, foi quem apresentou, e o projeto está em análise na Comissão de Meio Ambiente. Mas existem outros senadores que também estão envolvidos aí com essa questão. Por exemplo, o senador Randolph Rodrigues do Amapá, que também apresentou algo semelhante, e também o senador Flávio Arnes.
o senador Flávio Arnes, que é do Paraná. Eu não sei qual partido que o Flávio Arnes está nesse momento, mas ele já foi inclusive do PT e depois saiu, se eu não me engano. Mas enfim, o Flávio Arnes disse o seguinte: é uma possibilidade, como o projeto coloca, de você ter os fogos. Você tem estampidos e estampidos, diz ele. Tem tiro de canhão aí no meio. Então, em relação às pessoas com autismo, pessoas no hospital, pessoas doentes e tal, sempre o barulho excessivo é um problema, disse o Flávio Arnes. Então, nós que gostamos muito aí também dos animaizinhos, né, mas também do ser humano, com certeza, devemos aplaudir esse tipo de projeto. Eu, pelo menos, aplaudo esse tipo de projeto, porque há maneiras de fazer fogos de artifício sem barulho, sem o estampido, né? Então não precisa ter aquele barulho assustador, né, que causa tantos desconfortos, tantos dos animais, como bem disse o senador, aí para quem os seres humanos internados em hospitais, enfim, os autistas, entre outros. Tá aí, parabéns, senador Fabiano Contarato, do PT da Capixaba, do PT Capixaba. Olha, eu nunca tinha ouvido falar nesse senador, mas prazer em conhecê-lo, senhor Fabiano. Gostei do seu projeto, que seja um sucesso. E o nosso cineasta Maurício Viana e sua dica de cinema para o final de semana. Agora, dicas de cinema com o cineasta Maurício Viana. Olá. Seguindo a nossa recomendação diária de cinema, hoje eu vou recomendar um filme bem recente, né, bem próximo à data que estamos, que foi lançado na Netflix, um filme do diretor David Fincher, dia 3 de setembro de 2023. Então tá lá na Netflix, disponível o filme The Killer. O filme The Killer, ou O Assassino, ele conta a história de um matador de aluguel extremamente calculista. Ele se descreve extremamente calculista, frio, e que pela primeira vez, é o que o filme dá a entender, ele erra um tiro. Ele vai matar um alvo que ele foi designado a executar e ele erra esse tiro. O filme começa com isso, e aí os empregadores dele vão atrás dele para tentar matá-lo, e ele vai atrás dos empregadores para se defender e matá-los. E ele, tudo isso, ele diz, não, é com frieza, eu sou calculista e não sei o que. Então, pelo menos é isso que ele crê. O filme tenta mostrar, então, esse personagem, essa pessoa que acha que é frio, que eu mato por frieza mesmo, e nunca leva nada pro pessoal, é apenas profissional. Esse filme questiona essa ideia, essa idealização de persona, assim. Então, O Assassino, dirigido por David Fincher, que já fez Clube da Luta, já fez o famoso Seven, enfim, e um monte de outros filmes. Acho que ele fez entre 11 a 12 filmes, acho que O Assassino é o 12º filme dele, se não estou enganado. É um filme muito interessante, de um diretor muito, muito experiente, que faz o cinema super sóbrio, de thriller, de suspense. E O Assassino, ele é um filme que eu considero um thriller, um suspense com ação, só que a ação não é tão desenfreada. Ele é um filme bem, bem interessante de se assistir e tranquilo também, passa rápido, assim, é um filmaço, né? E o elenco, né? O elenco também do filme é algo se destacar. Temos aqui Michael Fassbender, que é um grande ator, que já participou em grandes produções, é um cara perfeito pro papel. Temos a Sofia Charlotte, sim, a atriz brasileira. Sofia Charlotte está no filme fazendo uma personagem central em boa parte do filme, central no desenrolar da narrativa, porém a atriz Sofia Charlotte não tem tantas
tem falas, mas não tem tanta participação, é um papel secundário, porém com uma importância, uma função narrativa que desenrola o filme. Então ela tem essa importância. E a Tilda Swinton, que já fez filmes muito bons, como Suspiria, também fez filmes grandões, assim, como filmes da Marvel. Mas não se engane, quem tem preconceito de filme da Marvel, ela é uma grande atriz, né? Ela fez a Crônica de Nárnia também. Enfim, ela faz uns filmes muito interessantes. Ela é uma atriz, visualmente ela é bem sinistra, então ela faz papéis sempre meio estranhos e tal, muitas vezes de vilã. Então ela tá muito interessante nesse filme também. Enfim, é um elenco incrível, um filme muito interessante, um filme direto também, bem cru assim, e dirigido por David Fincher. Então fica a minha recomendação. Não quero entregar muito da história, assim, não quero falar muito, porque é um filme que pesa muito as informações e vale a pena assistir, tá? E é um filme que tá na Netflix, tá? É de fácil acesso para quem puder ter essa assinatura. Então é isso, fica a minha indicação, The Killer. Valeu, até mais. Falamos aí sobre inteligência artificial. Esse termo está bem comum já entre a população, todo mundo já praticamente sabendo do que se trata. No entanto, porém, todavia, temos recebido mensagens de WhatsApp com pessoas acreditando que se tratam de verdades e quando é uma nova modalidade de fake news. Tá? Eu vou falar aqui chover no molhado para muita gente, mas para quem não conhece é bom deixar isso claro. Existe nesses dispositivos, né, nesses meios de inteligência artificial, uma maneira de você colocar, por exemplo, uma fala na boca de qualquer pessoa, tá? Ele imita a voz da pessoa e dá a impressão que a pessoa está falando aquilo, inclusive com vídeo, tá? Então na próxima campanha eleitoral, e já começou, né, desde já aí a turma das fake news, e é preciso que o Alexandre de Moraes e outros aí juízes se atentem a isso, porque já começou. Eu recebi ontem um vídeo ainda sobre isso, tá, mostrando o presidente Lula como se ele estivesse falando mal de uma cidade. E é totalmente criado por inteligência artificial. Eles pegaram um discurso qualquer do presidente Lula e modificaram a fala, sabe? Então isso vai se proliferar muito nas campanhas eleitorais, esse artifício aí novo de fake news. E quem é leigo no assunto, você olha o vídeo e pensa, não, mas é a pessoa falando. Não é a pessoa falando. Aquilo dali foi alterado por robô, alterado por algoritmos de inteligência artificial. Então não dá mais para acreditar em vídeos, enfim, você pensa, é a pessoa que está ali. Não é, tá, é a pessoa, mas não é a fala. A fala foi criada, foi alterada por inteligência artificial. Vamos ficar atentos aí, só para esclarecer quem não sabia desse assunto. Inclusive, fiquei muito chateado ontem de receber isso e ver que isso está se proliferando cada vez mais na WhatsApps da vida e por aí afora. Podcast Bichos Tagarelas. E vamos com uma boa notícia. Sexta-feira é dia de boas notícias. Enquanto a Vale caiu, despencou nas ações, as suas ações na Bolsa de Valores, a Petrobras bateu ontem um novo recorde em valor de mercado, atingindo 525 bilhões e 600 milhões de reais na B3, a Bolsa de Valores de São Paulo, superando os 525 bilhões registrados em outubro de 2023. O recorde acontece um dia antes de completar um ano da posse do presidente da companhia, João Paul Prats, que promoveu várias mudanças na empresa. A alta das ações preferenciais da Petrobras segue a alta do petróleo. Ontem o tipo Brent superou os $80. O barril teve uma alta de quase 2%. E ali no
no máximo, né, na guerra Ucrânia e Rússia. A Rússia, ela exporta petróleo para o mundo inteiro, chegou a ultrapassar $100 o barril Brent, mas agora baixou. E vamos com uma notinha rápida, aproveitando esse bloco de boas notícias. O Tribunal de Contas vai ouvir a Receita Federal para decidir se o ato publicado no governo de Jair Bolsonaro, que suspendeu multas previdenciárias de igrejas, é legal e legítimo. Falta dinheiro para a Previdência Social e dão isenção? Olha só, o ministro Haroldo Cedras, que relata o processo, deve levar ao plenário do órgão até o final de fevereiro. A decisão deve colocar um ponto final na polêmica que mobiliza especialmente pastores e a bancada evangélica na Câmara dos Deputados e gera atrito de parte dela. Baixado em 2022 para tentar se reeleger, o ato da gestão de Bolsonaro favoreceu as igrejas nessa cobrança, principalmente de INSS e imposto de renda. O órgão, então, questiona a legalidade e legitimidade da medida por ela ter sido tomada às vésperas da campanha presidencial de 2022, beneficiando diretamente aliados do então presidente da República, que era candidato e tinha forte apoio de agremiações religiosas, principalmente as evangélicas. Fábio Marçal, meu querido, sabe que quando eu morava em Brasília eu fiz aí o curso pela FGV, né, Fundação Getúlio Vargas, de marketing, e fui da primeira turma do curso de marketing digital. Sabe, é um orgulho que eu tenho porque gostei muito de estudar na FGV e foi para mim um divisor de águas essa questão do marketing digital. Por exemplo, até então eu nunca tinha comprado nada digitado no meu cartão de crédito, né, na internet e tal, enfim, e os professores deram muitas aulas e muitas explicações, enfim, e eu passei a ser um internauta também, não só um marqueteiro, mas também um comprador online. Eu compro quase tudo online, desde geladeira, televisão, muita coisa online. Mas todavia, portanto, os golpes também aumentaram muito, né, na internet. Muito. Eu lembro do meu padrasto que ele comprou um jogo de panela e pagou, né, por um jogo de panelas que ele viu no Facebook e nunca chegou esse jogo de panela. Ele perdeu lá R$150. Tá. Mas são várias as dicas para não cair em golpes e não vai dar tempo de eu detalhar aqui. Vamos falar aqui do Mercado Livre. Mercado Livre, que é um dos mais populares aqui na nossa região. O Mercado Livre, para quem não sabe, é uma empresa argentina. Mercado Libre, ela em espanhol, e aqui no Brasil Mercado Livre, e também são vítimas de inúmeros golpes, inúmeras tentativas de golpes. Então o Mercado Livre está lançando agora uma campanha publicitária gigantesca, orientando as pessoas a cuidarem, a se precaver com os golpes. Tá? Então, para quem ficou curioso, né, uma dica, pelo menos eu vou dizer aqui, sobre como não cair em golpes. Você tem que checar a veracidade dos sites. Cuidar ali onde diz depois do nome .com.br, né? Tem que cuidar com aquilo dali. Se você não está em num .ru, alguma coisa, é .com.br, é um indício de segurança. Outros fatores está no login. Você fazer o login com mais de um código de segurança, você usar senhas que contenham letra maiúscula, minúscula e também caracteres especiais, você checar no aplicativo do celular se a tua compra de fato está em andamento, se você não está fazendo uma compra num site fantasma. Enfim, você tem que prestar muita atenção. Vale sempre cuidar, né, para que você esteja num site
de fato verdadeiro das grandes lojas, são os mais confiáveis aí devido à segurança. Tá bom? Então a notícia é essa, o Mercado Livre, né, também o Mercado Pago, que é um braço do Mercado Livre, estão fazendo uma campanha aí de combate à pirataria, de orientação aos consumidores para evitar fraudes envolvendo a marca Mercado Livre. Internacional. E vamos aos destaques do mundo. New York Times. Trump exerce poder no Capitólio enquanto pressiona por indicação. Washington Post. Acusação de genocídio da África do Sul contra Israel destaca divisão global. Wall Street Journal. Impulso de Trump faz com que líderes mundiais se preparem para um novo mandato. Clarim, Milei demite o ministro da Infraestrutura. Le Monde, agricultores intensificam mobilização antes de anúncios do governo. The Guardian, milhares de cidadãos multados injustamente em Londres, foi o que foi descrito na manchete do The Guardian, possivelmente uma das maiores violações de dados da história da União Europeia, apesar de Londres, de o Reino Unido, não ser mais da União Europeia. Financial Times, Estados Unidos ataca Orbán por política externa fantasiosa que ajuda Putin. E o porta-voz de Israel, Eilon Levy, disse que o governo espera que a Corte Internacional de Justiça descarte as acusações de genocídio em Gaza. Ação que terá desfecho hoje foi movida pela África do Sul e é apoiada pelo Brasil. Também está no The Guardian. Bom, é bom lembrar que se não é genocídio, o que é isso, né? 10.099 crianças mortas, 7.000 mulheres mortas. É uma reflexão que todos nós devemos fazer. E o Donald Trump abre uma vantagem sobre Biden em uma possível repetição do pleito de 2020. O ex-presidente dos Estados Unidos lidera com 40% das intenções de voto, enquanto o atual chefe do executivo tem 34%. Os 26% restantes planejam votar em outro candidato ou em ninguém. Os dados são da pesquisa Reuters Ipsos. E o ex-assessor de Trump, Peter Navarro, foi condenado a 4 meses de prisão e ao pagamento de multa de $9.500. O motivo? Recusa ao cumprimento da intimação do Comitê da Câmara que investigou o ataque do Capitólio em 6 de janeiro. E o Bichos Tagarelas desta sexta-feira se encerra, mas antes gostaríamos de agradecer a excelente edição do Maurício Viana, nosso cineasta, o Ricardo Egg, meu amigo de sempre, ao nosso querido Carlos Kaminski, e lembrando você que a advogada Dagmar Zeferino vai falar sobre dúvidas do nosso ouvinte na segunda-feira sobre holding familiar. E o nosso craque em automobilismo, Renato Rossi, vai fazer o seu comentário. Renato Rossi, o franco-brasileiro, ele estudou, fez todos os estudos na França, se especializou em automobilismo e, sem dúvida alguma, é quem mais conhece automobilismo no Brasil. Sextou, muito obrigado pela audiência. Você ouviu o podcast Bichos Tagarelas, com Fábio Marçal, Ricardo Berg e gente convidada.